E para a nossa devocional, nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Diz assim o texto: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, havia em muitas ocasiões sempre círculos diferentes de pessoas ouvindo Jesus. Vocês imaginam que a multidão que seguia Jesus era grande, que esperava por Jesus era grande. A fama de Cristo como um homem de milagres, como um homem de feitos sobrenaturais, corria à época e fazia com que as pessoas de fato tivessem, no mínimo dos mínimos, uma grande curiosidade para ver o tal homem do milagre passar e fazer alguma coisa extraordinária. E não foi diferente nessa ocasião. E no ajuntar das pessoas ao redor da pessoa de Cristo Jesus, é claro que havia pessoas diferentes e grupos diferentes que eram compostos por essas pessoas. Aqui nós temos, nesse texto, como em muitos outros do Evangelho de Lucas, representantes de grupos diferentes, né? Um deles, Zaqueu, um homem, digamos assim, marginalizado, considerado o pior tipo de gente, a gente já vai entender o porquê. E outro grupo de pessoas era representado por esse grupo aqui, aliás, por essa murmuração aqui, que caracterizava bem esse grupo. Um grupo de pessoas que reclamava o fato de que Jesus dava atenção e até comia, ia na casa de pecadores e se relacionava com eles. Talvez houvesse mais grupos, talvez nós temos em outros textos representantes diferentes, grupos diferentes, mas é interessante como nos evangelhos, e de forma especial o Evangelho de Lucas, há de fato a constatação dessa oposição de grupos aqui. O povo judeu, digamos assim, aqueles que eram os que se consideravam os maiores representantes do povo judeu, os fariseus, os homens da sinagoga, aqueles homens que buscavam a Deus e guardavam as suas leis como sendo algo que se desdobrava da palavra de Deus e que eles entendiam ser a correta interpretação da Escritura. Muitas leis ensinavam isso, buscavam isso como sendo necessário para viver com Deus, como sendo condição para viver com o Senhor nesse mundo. E o outro grupo, esses marginalizados, essas pessoas ruins, gente ruim. É assim que muitos de nós consideraríamos
esse outro grupo aqui. Por quê? Especialmente por quê, meus irmãos? Porque o povo judeu vivia uma época em que eles estavam debaixo do jugo de Roma. Mas Roma, diferentemente de outros povos que tinham dominado Israel no passado, Roma tinha uma sutileza na forma de considerar a cultura e questões religiosas, por exemplo, de um povo dominado. Antes, na história, você tinha dominações como a da Síria, a da Babilônia. Israel passou por essas dominações, o povo de Deus passou por isso, mas foram assim ocasiões muito violentas, né? O povo de Deus perdia o seu nome, o seu culto, a sua casa, a sua cultura, o direito de ser quem eles eram. Então o povo ficava revoltado diante disso e havia amotinações, claro, contra essas nações que dominavam Israel, justamente como uma reivindicação de que o povo queria de volta o seu nome, o povo queria de volta o seu templo, o povo queria de volta sacrificar o seu Deus, o povo queria de volta ser aquilo que ele era de fato na sua identidade, na sua história. O Império Romano foi mais esperto, digamos assim. Ao invés de dominar de uma maneira que gerasse revolta nessas pessoas, eles pensaram da seguinte maneira: que tal nós dominarmos de uma maneira geográfica, política, econômica, mas não cultural e religiosa? O povo vai estar debaixo do nosso domínio, os povos a quem nós conquistarmos vão estar debaixo do nosso domínio, vão ter que tributar a Roma, vão ter que viver assim, mas vamos deixar eles desenvolverem, continuar a desenvolver a sua cultura, a sua religião, não vamos impedir isso. E quando de repente surgir alguma insatisfação, o que era uma possibilidade para o povo ali era o pão e circo, né? Era que o povo pudesse de alguma maneira ser divertido, entretido e aliviado por essas coisas banais, para que as amotinações, quaisquer que surgissem, fossem de alguma maneira suprimidas. E havia inclusive um jeito muito singular de Roma coletar os impostos desses povos submetidos. Um dos jeitos era instituir membros desses povos para que fizessem isso. Porque contra um romano era mais fácil a gente se revoltar. Contra alguém que não fosse de Israel, né? Contra alguém que não fosse judeu. Agora, contra um próprio judeu, talvez os judeus teriam mais escrúpulos de se levantarem contra esse coletor de impostos. A decisão, meus irmãos, de se tornar um coletor de imposto era algo muito sério na vida de alguém, porque você, por um lado, você se tornaria alguém com dinheiro, alguém rico, né? A casa seria grande, a louça seria bonita, mas não teria ninguém para compartilhar uma refeição, porque você seria esquecido e considerado um traidor, um covarde, alguém que abandonou a resistência de ser parte de um povo, que agora inclusive poderia continuar na sua cultura, simplesmente para ter dinheiro. Então você seria considerado, aliás, uma pessoa da pior espécie, alguém que não é digno das migalhas que caem da mesa, alguém que é um desertor, um traidor, alguém que simplesmente abandonou seu povo para conquistar bens materiais. Jesus chega numa ocasião em que tinha um cidadão desse, um traidor desgraçado, gente ruim, gente que merecia maldição até a 10ª geração, que traiu seu povo. Jesus diz assim: é na sua casa que eu vou hoje. É na sua casa que eu vou hoje. É lógico que isso iria acender um fogo de revolta dentro do coração desses que passaram a murmurar no verso 7 e dizer que ele se hospedava com
homens pecadores. Textos como esses, meus irmãos, deixa claro para nós que a graça de Deus alcança os piores pecadores. Os piores pecadores, o pior tipo de gente. Gente covarde, gente que desertou, traiu, fez isso inclusive com motivos escusos, né? Dinheiro, simplesmente para enriquecer. A graça de Deus alcança pessoas como essa. E esses textos ficam bem claros para nós, para mostrar que os nossos olhos em relação à realidade humana devem ser tais que considerem o fato de que Deus ama e alcança os piores pecadores. Agora, de forma sutil, o texto também mostra, na visão de talvez quem olhe com mais profundidade espiritual para essa ocasião, mostre quem era o pior pecador aqui. O pior pecador, até pior do que Zaqueu, que era o caso desse homem que acusava Zaqueu de ser um homem ruim, como se fosse um homem bom. Existia uma razão pela qual os publicanos, os cobradores de impostos, sabiam que era ruim. Eles eram constantemente acusados disso. Eles eram homens que sofriam com isso. Você acha que a consciência dessas pessoas não acusavam eles mesmos? Ficavam pensando no fato de que existe todo um povo que me odeia. Existe todo um povo que me rejeita. Existe todo um povo que me considera a gente mais nojenta que existe nesse mundo. Essas pessoas sabiam disso. Eles sentiam isso e sofriam com isso. Agora, o pior era ser gente ruim como Zaqueu, pecador como Zaqueu, com coração torpe como Zaqueu, gente perversa como Zaqueu, interesseira como Zaqueu, achando que era boa. Achando que era gente decente. Achando que era de uma linhagem mais pura. Achando que merecia de Deus uma consideração maior, ao invés de gente pecadora como Zaqueu. Gente ruim de fato nesse texto é esse pessoal que passou a murmurar, dizendo que Jesus se hospedava com pecadores, como se eles mesmos fossem dignos de hospedar Jesus, porque não eram pecadores. O mais surpreendente do texto, se conectado com toda a Escritura, é que para gente assim também tem solução. Se você, comparando a sua vida com esses dois tipos de círculo, se identifica mais com o círculo daquele que aponta quem é pecador, aponta quem Jesus devia ou não devia chamar. Se você nasceu num contexto onde você foi ensinado que você é de uma linhagem melhor, que você não é como aquele tipo de gente odiada pelo mundo que deve ter o nosso repúdio e tem o repúdio de Deus. Para você, para mim, para nós, para aqueles que se enquadram como esses acusadores de Zaqueu, também tem jeito. Porque esse texto, conectado com o resto da Escritura, nos faz lembrar da conversão de um homem chamado Saulo, que era esse tipo de gente aqui, que odiava tanto aqueles que se opunham à sua religião, que tinha tanto rigor doutrinário, segundo a sua religião, que
tinha tanta firmeza e vida dedicada à sua religião, que estava disposto a trabalhar junto com um grupo de homens que acusavam, davam uma pena de morte e executavam a morte, executavam essa pena de pessoas que prejudicavam de alguma maneira o seu povo e a sua religião. Aí sim a gente consegue concluir com mais profundidade: a graça de Deus pode alcançar as piores pessoas, inclusive aquelas que são acusadoras de Zaqueu e acham que estão acima de pecadores que merecem a ira de Deus. Agora, tanto esse texto quanto os textos que nos ensinam sobre a conversão do apóstolo Paulo nos mostram que essa graça se revela de tal maneira que há transformação do coração. Zaqueu passa a não ser mais o traidor do seu povo, se arrepende disso. E Paulo passa a não ser mais o acusador de pecadores odiados e se arrepende disso. Zaqueu restitui os bens que tinha usurpado, ainda com abundância maior do que a necessária. Paulo dedica a sua vida agora pelo bem daqueles que antes desejava matar. Essa graça de Deus que alcança os piores pecadores, também transforma os piores pecadores e faz com que eles sejam diferentes. Há lugar, meus irmãos, para mim e para você na graça de Deus. E quando ela está de fato presente em nossas vidas, ela nos abençoa de forma transformadora. E nós vamos nos arrepender tanto do Zaqueu que fomos por defraudar, por mentir, por trair, pela covardia, pelos interesses escusos. Vamos arrepender também de ser como Saulo, pela arrogância, pela prepotência, pela ideia absurda de autojustificação, como se as nossas obras fossem valorosas sem a presença do Espírito de Deus, sem Cristo Jesus em nossas vidas. Em Cristo Jesus nós vamos aprender a nos arrepender disso. E aquele pior pecador na ocasião, Zaqueu, e a mesma verdade pode ser dita a Paulo, no dia em que ele estava na casa de Ananias. Jesus disse as seguintes palavras: hoje houve salvação nessa casa. E a solidão de Zaqueu foi quebrada pela presença do Senhor Jesus. Que essa presença também abençoe as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e consideramos, Senhor, a verdade da Tua graça sobre nós. Graça que alcança os piores pecadores como nós. Graça que transforma os piores pecadores como nós. Nos abençoa, Senhor, para que coloquemos toda a nossa confiança na Tua graça. E nenhuma confiança em nós mesmos. Para que, como um dia orou Daniel, nós possamos declarar de todo o coração: nós estamos fiados não na nossa justiça, Senhor, mas nas Tuas muitas misericórdias. E a cada manhã, Senhor, é isso que nos sustenta e nos dá esperança. E isso nós pedimos a nós hoje, nessa manhã, de estudo da Tua palavra, de desejo de nos alimentar do Senhor e de permanecer em Ti. E assim que oramos, ó Pai querido,
No nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos, 10 horas agora, nós vamos para o nosso cafezinho.